Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da Arte Atuarial, mais uma aula de Python. E hoje eu vou explicar para vocês como vocês podem converter vários arquivos WMA, ou seja, Windows Media Audio, para o formato MP3, que é o mais utilizado. Inclusive, se você comprou uma caixinha de som e não lê arquivos antigos, como WMA, você pode fazer uma conversão em lote, converter todos os seus arquivos, e isso tudo de forma automática. Ou seja, nós vamos utilizar Python e a automação para fazer esse processo. É bem simples e eu vou explicar para vocês com linguagem de programação. Para começar, nós iremos importar duas bibliotecas. A biblioteca OS, que faz uma interação com o sistema operacional, e a subprocess, que faz criação de processos secundários. Por quê? Porque nós vamos precisar utilizar um executável externo, que é o ffmpeg, para poder fazer a nossa conversão. Continuando, então, nós vamos agora declarar duas variáveis. A primeira variável, que é essa input underline folder, vai indicar o caminho, ou seja, a pasta que estão os meus arquivos originais no formato WMA. E a segunda pasta, obviamente, a segunda variável declarada, vai indicar aonde eu quero salvar esses meus arquivos. Então percebam que nós podemos escrever de duas formas diferentes. Eu posso começar aqui com um R minúsculo, em que a string terá caracteres especiais, ou simplesmente eu posso duplicar a contrabarra. Então, ambos formatos terão o mesmo resultado e eu vou conseguir definir tanto a pasta de entrada quanto a pasta de saída. Agora nós vamos criar uma função para primeiramente trabalhar com ffmpeg, porque a outra função irá chamar essa função. Então a gente vai começar pelo ffmpeg. Então, o arquivo, o executável, pode ser encontrado nesse endereço aqui, que eu também vou deixar na descrição, ffmpeg.org/download.html. Ou vocês podem simplesmente digitar no Google, que também vocês irão conseguir fazer o download desse executável. Então, nós vamos começar a criar a nossa função, def ffmpeg, lembrando que a gente está utilizando a linguagem de programação Python, e o ffmpeg terá apenas dois argumentos, que é o input underline file e output underline file. Lembrando que aqui a gente está falando de pasta e aqui a gente já está trabalhando propriamente com o arquivo. A partir desses dois pontos, eu vou dar um Enter e percebam que já está identado, porque eu ainda estou trabalhando dentro da função ffmpeg, e eu vou declarar uma variável aqui para que eu possa identificar o caminho do executável ffmpeg. Então, considerando que vocês já baixaram o arquivo, aqui é o momento de vocês colocarem todo o caminho do executável sem ter maiores trabalho do que, por exemplo, configurar o path do sistema ou ter que reiniciar o programa ou o computador. Simplesmente dessa forma é mais fácil. Então, agora aqui, como eu já baixei o arquivo, eu vou definir aqui, indexar dentro dessa variável, fazer uma referência diretamente para o executável, que no meu caso já foi baixado, está nesse endereço aqui. Vou dar um Enter aqui e vou declarar agora uma outra variável, só que essa variável agora vai receber uma lista, que será os arquivos WMA que serão convertidos em MP3. Então, dentro dessa lista, eu vou colocar todos os argumentos necessários para que essa conversão seja efetuada. Inclusive, a qualidade do áudio, que a gente também pode definir aqui dentro dessa função. Vamos, então, para os argumentos. Então, dentro dessa variável aqui, eu vou colocar esta variável que indica onde o ffmpeg está salvo. Nós temos aqui o arquivo de entrada, temos o codec de áudio, nós vamos utilizar, e aqui a escala de qualidade do áudio, que vai numa escala de 0 a 9, onde 0 é a melhor qualidade. Então, eu vou deixar aqui no número 2. E, obviamente, a gente tem um arquivo de entrada e um arquivo de saída. Agora, com a lista fechada, fora da lista, mas ainda dentro da função, nós vamos chamar o subprocess.run para que a gente possa rodar o ffmpeg. Quanto ao ffmpeg, já definimos todas as configurações. Agora a gente precisa criar uma outra função para que a gente possa listar os arquivos, filtrar os arquivos WMA,
trabalhar com a construção do nome de cada arquivo. Então, para isso, nós vamos agora construir uma outra função para que a gente possa definir essas tarefas. Vou chamar essa outra função de WMA2MP3 e ela receberá dois argumentos, que é a pasta de entrada e a pasta de saída. Após esses dois pontos, eu vou dar um Enter. Percebam novamente que vai ficar indentado, seja aqui no Spyder ou no Notepad++, ou qualquer outra IDE que vocês estejam trabalhando. E agora eu vou chamar a biblioteca OS, porque eu vou trabalhar com o MakeDirs, que vai receber dois argumentos, que é o output underline folder, ou seja, a pasta de saída, e o exist underline ok, que eu vou colocar como true, porque eu quero duas coisas. A primeira é, eu quero garantir que esse algoritmo ele vai rodar. Ou seja, se não houver a pasta, o próprio sistema criará uma pasta e fará toda a execução. E a segunda delas é que, se houver algum erro, eu quero que todas as linhas sejam executadas. Então, esse exist underline ok fará com que a função não levante erros e continue a ser executada. Conforme eu havia comentado, nós precisamos trabalhar com a pasta e filtrar os arquivos WMA. Então, para isso, eu vou declarar aqui uma variável ainda dentro dessa função, eu vou chamar de WMA underline files, e aqui eu vou utilizar um list comprehension para o código ficar um pouco mais limpo, ou seja, eu coloco tudo numa linha só e eu vou explicar aqui os termos de cada parte aqui desse list comprehension para vocês. Bem, para que vocês possam entender essa parte aqui do código, eu não vou seguir uma linha linear, porque pode ser que vocês não entendam. Então eu vou começar por esse os.listdir, né? Estou chamando aí a biblioteca OS, e essa parte aqui, ela cria uma lista com todos os arquivos WMA. Percebam, inclusive, que tem uma condicional aqui, né? Somente os arquivos que terminam com o WMA, porque eu quero trabalhar somente com esses arquivos e pode ser que existam outros arquivos dentro da pasta que vocês estão trabalhando. Ok, temos então uma lista com os nossos arquivos WMA, só que nós iremos trabalhar arquivo a arquivo. Então eu vou trabalhar agora com um laço ainda dentro dessa função, vou criar uma variável temporária para percorrer cada arquivo WMA que foi capturada. Então, eu vou trabalhar tanto com a entrada quanto a saída. Criando o nosso laço, aqui ainda dentro da nossa função, nós vamos definir o caminho completo para o arquivo de entrada, que no caso aqui é o WMA, e nós também precisamos, obviamente, indicar o caminho completo para o arquivo de saída. No caso, nosso arquivo de saída já será no formato MP3. Entretanto, estamos trabalhando com linguagem de programação e nem tudo na linguagem de programação é executado sem que a gente configure uma ação para isso. Então, entre o arquivo de entrada e o arquivo de saída, ainda tem mais um processo que nós precisamos trabalhar, que é o quê? Como o arquivo está sendo trabalhado no formato WMA e ele tem uma extensão WMA e eu quero preservar o nome desse arquivo, eu vou dar um split, ou seja, eu vou dividir, vou cortar a extensão dele, vou dividir o nome e a extensão e vou incluir o MP3, porque ele vai ser trabalhado de uma outra forma, mas esse processo de colocar a extensão é um processo manual que nós vamos configurar também dentro do nosso algoritmo. Então, aqui, entre esse código de entrada e de saída, nós vamos dar um split e nós vamos adicionar a extensão MP3. Beleza, então, acredito que já está tudo configurado e agora nós podemos chamar a nossa função. Só que antes, nós vamos lá para o Windows Explorer para a gente ver essas duas pastas aqui, para que a gente possa analisar e voltar aqui no Python e chamar a função. Estamos aqui então no nosso Windows Explorer, tem essa pasta aqui MP3, eu tenho aqui o WMA, que tem 5 músicas no formato WMA, e aqui MP3 não temos nenhuma música. Eu vou deixar essa pasta aqui nesse momento aberta para que a gente possa rodar o nosso algoritmo. Vamos rodar. Rodou muito rápido, então teve algum erro. Então, se a gente voltar aqui na pasta do MP3, não tem nada. Então, nós vamos voltar aqui e analisar o nosso código.
Bem, essa parte aqui aparentemente está tranquila. O erro foi não chamar a função ffmpeg. Nós estamos trabalhando com duas funções. Então aqui faltou chamar a função ffmpeg. Então nós vamos chamar aqui dentro desse nosso laço que foi criado. Então agora a gente tem aqui, né? Nós temos a função ffmpeg e a nossa função de conversão, que no finalzinho aqui chama o ffmpeg com aqueles dois argumentos. Então nós vamos rodar novamente. Percebam que agora está até demorando, então assim, existe uma probabilidade maior desse código agora estar correto, sem problemas. Lembrando que eu estou utilizando aqui, né, o exist underline ok igual a true, ou seja, mesmo que haja algum problema, estou garantindo que todo o algoritmo será executado. Já terminou, já rodou aqui, então nós vamos voltar e aqui estão os arquivos. Estão todos os nossos arquivos em MP3. Beleza? Então, galera, é isso. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Conheçam os cursos da arte atuarial. Todos os links de contato estão na descrição. E eu vejo vocês numa próxima. Valeu, tchau, tchau.